Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 27 minutos, manhã de terça-feira. Deus abençoe, graça e paz, mais um dia começando debaixo das mãos protetora do nosso Deus, Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, mais um dia começando, e que a mão potente do nosso Deus esteja sobre você, derramando bênção sobre a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Sou o pastor Dimas Pimentel, estamos juntos mais um dia, graças a Deus. Esse final de semana estávamos lá na casa da minha sogra, ali em Guabiruba. É uma cidade, fica colada com Brusque, ela já foi um bairro de Brusque. E sempre que a gente pode, a gente vai lá e passa o final de semana inteiro com ela, né? Minha sogra é uma mulher que me ajudou muito na época, eu estava me recuperando na quimioterapia, durante o processo que eu fazia quimioterapia, então Deus tem abençoado muito a vida dela, né? E nós fazemos parte desses momentos de gratidão que ela tem por Deus. Muito obrigado. Bom, hoje eu trouxe um assunto bem interessante dentro daquele nosso projeto de falarmos sobre os milagres de Jesus. Nós vamos falar sobre uma mulher enferma que foi curada no sábado na sinagoga. Esse texto está aqui em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Vamos ler juntos e em seguida vamos bater um papo, né? Que diz assim: e ensinava no sábado, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, que diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, por Jesus. Então aqui no Evangelho de Lucas, nos traz o relato da cura de uma mulher que ela estava enferma há 18 anos. E esse foi mais um dos milagres realizados por Jesus enquanto esteve caminhando aqui na terra, igual eu e você caminhamos. E foi relatado apenas por Lucas. Não aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Então esse episódio nos traz ensinamentos preciosos quando avaliamos o que ocorreu sob as perspectivas dos 3 principais personagens da narrativa. Quais foram os 3 personagens principais dessa narrativa? Primeiro, Jesus. Segundo, a mulher enferma. E terceiro, o chefe da sinagoga. Então, o relato bíblico nos conta que era um sábado. Jesus ensinava em uma sinagoga. E lá estava uma mulher que sofria de uma enfermidade de 18 anos. Essa mulher ela não conseguia andar de outra forma que não fosse encurvada.
Não era possível ela endireitar-se de acordo com o texto que nós lemos. Então Jesus a chama para perto dele, à frente, e impõe-lhe as mãos. E então ela é curada. E a mulher, ela deu glórias a Deus pela cura recebida. O chefe da sinagoga questiona a execução do milagre no dia do sábado, que era considerado o dia do Senhor. O argumento e a resposta de Jesus aos questionamentos sobre ser ou não lícito realizar o bem naquele dia traz alegria ao povo e envergonha os seus adversários. Então, o que é que nós podemos aprender com essa passagem ao examinarmos cada um dos atores da cena desse milagre? Eu até comentei aqui um tempo atrás, né, da cura do endemoniado gadareno, onde os demônios foram enviados para os porcos. Aqueles porcos tinham cuidadores. Eram pastores de rebanhos de porcos, né? Que é uma vara, né? Mas era um rebanho. Então tinha pastores de rebanhos de porcos. Quando os demônios, que eles falaram que legião era eles eram a legião, e pediu que Jesus permitisse eles entrarem na manada de porcos e se precipitaram no precipício ali, aqueles pastores daqueles porcos estavam preocupados com o dinheiro que tiravam dos porcos e não com a cura do homem, não estavam preocupados com a libertação do homem. Então aqui nós vamos falar sobre a mulher enferma na sinagoga. A mulher enferma ela era fiel. Tente se colocar no lugar dessa mulher. Há 18 anos ela sofria com aquele mal, andando com as costas arqueadas, curvadas. Ela provavelmente tinha um campo de visão limitado, já que não podia se erguer. Talvez tivesse dificuldades para ser abraçada, entre outras coisas. Certamente isso trazia a ela um grande incômodo físico e talvez alguma vergonha por causa daquela situação. Era uma mulher crente, já que Jesus se refere a ela como a filha de Abraão. Jesus se refere a ela como uma praticante da religião judaica, uma fiel a Deus, filha de Abraão. Ela era fiel a Deus. Então essa expressão não se refere ao seu nascimento físico, mas à sua condição espiritual. Mesmo sendo a filha de Abraão, a enfermidade havia sido causada por um espírito mau. Mesmo estando dentro da igreja, ela tinha um espírito mau na vida dela, causando enfermidade. Satanás havia atacado o seu corpo. Então isso nos faz ver que, ainda que sejamos salvos, Satanás continua ao nosso redor, tentando sempre roubar, matar e destruir. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Ela deve, muitas vezes, ter pedido oração pela sua cura. E até aquele momento Deus ainda não a tinha curado. No entanto, mesmo com o silêncio de Deus, ela tinha ido adorá-lo. A dificuldade física não a impossibilitou de estar na casa de Deus para louvá-lo. Ao ser curada, essa mulher rende glórias a Deus pela cura, porque ela sabia que estava no lugar certo, buscando a coisa certa. Não estava buscando a coisa certa no lugar errado. Estava no lugar certo, buscando a coisa certa. Eu já comentei aqui muitas das vezes, tem muita gente buscando a coisa certa em lugares errados. E às vezes tentando achar coisas erradas em lugares que não tem. Quero abrir um espaço, mandar um abraço para o meu vizinho, meu irmão em Cristo, meu amigo Flávio, aqui de Itajaí. Deus abençoe, querido, derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Agora nós vamos falar sobre o chefe da sinagoga,
o chefe da sinagoga deu mais importância às tradições, à religião. Conforme o comentário, eu gosto muito de usar a Bíblia de Genebra, do estudo de Genebra, o chefe da sinagoga era aquele que organizava o serviço litúrgico, definindo quem falaria ou quem faria leituras ou oração. E naquele dia esse homem ficou muito indignado ao ver que Jesus tinha feito um milagre em pleno sábado. E ao invés de se alegrar, ele se irou, apegando-se à tradição. E ele argumentou com o povo que havia 6 outros dias para que fossem atrás da cura. Que fossem então durante esses dias e não no sábado. O chefe da sinagoga fala com o povo e não diretamente com Jesus, por falta de coragem. E para ele o mais importante era a lei, era a liturgia, não era nem a lei. O mais importante para ele era a liturgia, era o momento religioso. Mas ainda que o povo fosse à procura de milagres em outros dias, o dirigente não teria poder para curá-lo, como não teve, porque aquela mulher já estava 18 anos indo ali todos os sábados, à busca da cura. Sabe, tem um comentarista chamado Warren Wiersbe. Em seu comentário expositivo, ele afirma que se a tradição nos impede de ajudar o próximo, ela não precede de Deus. Então devemos, portanto, estar atentos a este fato. Estamos usando a lei como desculpa para não servirmos, ajudarmos ou não nos disponibilizarmos para fazermos a vontade de Deus? Agora vamos falar do terceiro personagem, o personagem principal, Jesus. Jesus é aquele que nos vê e nos liberta. Deus nos enxerga. Ele reconhece as nossas necessidades. E mais do que isso, Ele se importa com aquilo que nos aflige. E na descrição desse milagre, Lucas nos diz que Jesus, ao vê-la, ao ver a mulher enferma, a chamou para ir até a frente, impondo as mãos sobre ela. Jesus curou aquela mulher, trazendo a libertação daquele espírito maligno que estava sobre ela. A cura que Jesus realizou, operou, foi visível e, portanto, não deixou dúvidas, provando mais uma vez o poder que ele tinha, sendo filho de Deus, na condição de filho de Deus, na condição do Deus encarnado, do Deus homem. E por ser um sábado, alguns que estavam no local se indignaram. E como falei anteriormente, o chefe da sinagoga questionou o povo, demonstrando oposição ao Filho de Deus, priorizando a religião, que ele era mais apegado do que a vontade de Deus. O argumento de Jesus fez com que o povo se alegrasse e seus adversários se envergonhassem. O Filho de Deus traz a verdade. Se a lei permite que cuidassem dos animais aos sábados, por que não libertaria uma mulher presa por Satanás? Como podiam agir com tanta hipocrisia diante da libertação de uma mulher que vivia com aquela enfermidade espiritual no corpo há 18 anos? Isso é interessante, irmãos, porque tem pessoas que vivem com enfermidades espirituais no corpo. Os médicos não conseguem curar, porque a enfermidade é espiritual que está no corpo. Quando Deus age, não há dúvida. A morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação. E só assim somos verdadeiramente livres. Somente Jesus pôde nos libertar. Muitas das vezes estamos cativos, aprisionados, não por uma limitação física, mas pelo pecado.
No Salmo 38, Davi, ao relatar o arrependimento de um pecado, ele diz: sinto-me encurvado, sobre modo abatido, ando de luto todo dia. Salmo 38, versículo 6. A tristeza e o sofrimento também pode abater a nossa alma. No Salmo 42 nos traz essa verdade quando o salmista questiona a sua própria alma e remete o seu refúgio ao próprio Deus. O olhar de Jesus para a mulher encurvada contemplou a sua carência. Ele restaurou a sua saúde física e espiritual. O que ela tentava há 18 anos, somente Jesus foi capaz de resolver, de curar. Ela encontrou o que ela buscava há 18 anos, que era a cura para a sua enfermidade. A mudança na vida dessa mulher foi imediata. Ela endireitou-se e teve, a partir daquele encontro com Jesus, uma nova vida. E diante do milagre, ela glorificou e louvou a Deus. Enquanto alguns se levantaram contra Jesus por causa da libertação, por causa da cura. Assim acontece nos dias de hoje, tem pessoas que não se alegram com o milagre que você recebe. Tem pessoas que não se alegram com a tua prosperidade. Tem pessoas que não se alegram com a sua alegria. E pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas não se alegram com o teu milagre. Não se alegram com a tua conquista, não se alegram com a tua vitória. Quer dizer para você nessa manhã que a nossa caminhada seja plena de fé e adoração ao único que tem poder para curar, salvar e nos libertar de todo mal. Amém? Deus abençoe, queridos. Graça e paz.